24 de julho, São Charbel MacLuth. São Charbel foi batizado com o nome de Youssef MacLuth e recebeu futuramente o nome religioso de Charbel. Nasceu no Líbano em 1828, provavelmente no dia 8 de maio, em uma família de camponeses. Ele morava com seus 4 irmãos em uma aldeia. Sua infância terminou cedo. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 3 anos e sua mãe se casou novamente com um homem piedoso que se tornou padre, segundo o costume da Igreja Oriental. Para Charbel era sempre uma alegria ouvi-lo, como era falar dos 2 tios eremitas do Vale dos Santos. Para ele, esses homens eram super-heróis e queria seguir o exemplo deles, mas não pôde. Teve que ajudar a família como pastor aos 10 anos. Porém, passava todo o tempo livre rezando em uma caverna, um destino de peregrinações, hoje chamada a Gruta do Santo. Em uma noite, ele ouviu a voz do Senhor a chamá-lo, particularmente insistente, que dizia o nome dele. Era no ano de 1851 e ele tinha 23 anos de idade. Em poucos meses, tornou-se monge da Ordem Maronita Libanesa e mudou seu nome para Charbel, que em siríaco significa a história de Deus. Ele foi transferido algumas vezes, estudou teologia com assiduidade e cuidou dos pobres e doentes, em obediência às missões que lhe foram gradualmente confiadas, incluindo o trabalho no campo. Mas é a oração e a contemplação que ele prefere. Em 1875, Charbel sentiu-se pronto para viver de acordo com a regra dos eremitas da Ordem Maronita, que previa os monges divididos em pequenas comunidades de até 3. E para ele é como um segundo nascimento. Pôde trabalhar, rezar, observar, penitenciar-se, jejuar e silenciar-se. Os testemunhos referem-se a um monge zeloso, muitas vezes encontrado rezando de braços abertos, numa cela muito pobre, da qual saía apenas para celebrar a missa ou quando lhe era expressamente ordenado. Foi no Natal, precisamente durante a missa, que Charbel sentiu-se mal no momento da elevação. Depois de uma agonia de 8 dias em que os outros monges o ouviam rezar e na qual ele continua a observar a regra, recusando, por exemplo, alimentos mais nutritivos, ele morreu em 1898. Mas a morte, como sabemos, não é o fim. Depois de alguns meses, maravilhas começaram a acontecer. Muitos monges juram ver o túmulo de São Charbel iluminado por luzes não naturais durante a noite. Um dia, o túmulo foi aberto e seu corpo encontrado intacto, com a temperatura corporal de um ser vivo. E isso acontecerá mais 2 vezes, quando foi aberto novamente, porque o corpo exalava uma mistura de sangue e água. Durante o último reconhecimento,
Em 1950, seu corpo foi impresso em um pano e muitas curas instantâneas ocorreram entre os presentes. Espalhava-se a fama de santidade deste pequeno monge silencioso, que começa a ser invocado, e por sua intercessão multiplicam-se as curas milagrosas. Charbel foi beatificado e canonizado pelo Papa Paulo VI. E assim o próprio Papa nos recorda, dizendo sobre Charbel: ele pôde fazer-nos compreender, no mundo fascinado pelo conforto e pela riqueza, o grande valor da pobreza, da penitência, da ascese, para libertar a alma na sua ascensão a Deus. Depois da sua beatificação, o seu corpo já não escorria mais aquele óleo sagrado. São Charbel Macluf, rogai por nós.